Eu tenho convicção no meu espírito que essa noite vai ser uma noite incrível. Vai ser uma noite onde Deus vai falar ao coração de cada um de nós. A única coisa que eu peço a Ele é que Ele não deixe eu atrapalhar aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Hoje eu tive a oportunidade de ir visitar uma pessoa no hospital, junto com o Adriano. E chegando lá eu me deparei com um jovem. Preste atenção aqui em mim, por favor. Eu me deparei com um jovem de 21 anos de idade. Atleta, jogador de futebol, que foi acometido com uma bactéria que até agora não encontraram, não sabem a causa, não estão encontrando solução para o problema dele. E eu pude ver num leito de CTI um jovem de 21 anos, com seu corpo todo inchado de tanto corticoide, o seu rosto completamente deformado. Eu, quando olhei para aquele jovem, ele parecia, sem exagero, ter uns 45, 50 anos de idade. E o interessante é que quando eu voltei no carro, eu vim conversando com o Adriano, aí eu comentei com ele algo que eu vou falar agora, e ele falou: pastor, é exatamente o que eu pensei. E eu pude perceber ali, o Espírito Santo ministrava ao meu coração que a nossa carne de nada aproveita. Quando nós achamos que somos alguma coisa, nós temos a certeza e a convicção que nada somos. Quando achamos que temos alguma coisa, Deus está sempre nos mostrando que nada temos. E foi muito triste ver um jovem com uma carreira brilhante pela frente, num leito, no CTI, completamente desacordado, sem entender o que está acontecendo. Oramos por ele. No momento da oração, a respiração dele ficou ofegante. Eu perguntei à mãe dele se ele estava conseguindo ouvir. Ela falou que a sedação estava sendo tirada aos poucos e que os médicos achavam que daqui a pouco ele poderia ouvir alguma coisa. Mas eu creio no meu espírito que aquele jovem ouviu aquela oração. Aí o Adriano falou para mim: pastor, eu estava vendo a hora daquele menino abrir os olhos e falar: eu creio, Jesus. E aí eu comentava com ele, dizendo para ele o seguinte: interessante, né, Adriano, que a gente ora pedindo para que Deus cure as pessoas, mas Deus nos deixou uma palavra dizendo que toda a autoridade, todo o poder estava sobre nós e que nós deveríamos curar os enfermos, libertar os cativos, trazer vida para aqueles que se encontravam mortos. Mas nos falta fé em alguns momentos. Por que eu estou te dizendo isso? Deus me deu uma palavra para esse dia. O tema da minha mensagem é a palavra. Repete comigo: a palavra. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra traz vida, a palavra muda aquilo que aparentemente não tinha condições de ser mudado. Em outras palavras, a palavra é o próprio Senhor. Então Jesus é a palavra. E hoje nós vamos falar exatamente da palavra. Nós vamos falar de Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Eu tinha mudado. Romanos 4, 18. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo aqui e eu te peço uma coisa. Se você puder desligar o seu celular ou botar no silencioso, mas esquecer dele nesse momento, eu vou te agradecer. Porque eu creio que essa noite vai ser uma noite profética na tua vida. Amém? A Bíblia diz o seguinte: preste atenção, a Bíblia fala assim, crê em Deus, crê nos seus profetas e prosperareis. É o que a palavra diz. Amém? Abraão, esperando contra a esperança,
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Preste atenção nisso. Mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. E o 25 para fechar. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Papai querido, como é bom estar na tua presença, como é bom poder abrir os nossos lábios, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos espirituais e poder ver tudo aquilo que tu tens para realizar na vida de cada um de nós. Eu te louvo por este povo, como disse o pastor Samuel, que saiu da sua casa, largou tudo o que tinha para fazer, escolheu a melhor parte. A tua palavra diz que essa não lhe será tirada. O desejo do meu coração nesta noite é que tu possas falar conosco através das tuas escrituras. Me toma, Pai, eu te peço mais uma vez, para que a tua palavra venha fluir deste altar e não permita de modo nenhum que nenhum pensamento contrário ao teu possa prosperar nesta noite. Eu repreendo todo e qualquer projeto maligno contra a vida da tua igreja. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo pensamento mau, e eu peço que a tua palavra venha ficar cravada no coração dos teus filhos, não só nesta noite, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Coloca o 18 de novo, por favor, Maria. Esperando, preste atenção nisso. Abraão esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Em outras palavras, Abraão criou esperança contra a própria esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E eu fui buscar entender a palavra esperança. Tem aí? Esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé de uma vida melhor. Então a esperança é um sentimento de quem vê uma possível realização daquilo que deseja. Então o que Abraão estava dizendo no versículo 18, volta de novo. Eu vou ler a minha versão que diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Então, em esperança ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. Então Abraão, ele acreditou em algo que estava por vir. Abraão, ele não olhou para, como vocês leram comigo, sobre o enfraquecimento do seu corpo, como o texto diz, um corpo adormecido. Abraão tinha quase 100 anos, Sara, sua mulher, também era muito idosa. Então Abraão, ele não olhou para as circunstâncias da vida. Abraão simplesmente acreditou na promessa que Deus havia dado para ele.
E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus falava muito comigo em relação a alguns grandes homens da Bíblia. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre Noé. Noé foi um homem levantado por Deus. Tem como diminuir aqui só um pouquinho meu retorno? Noé foi um homem levantado por Deus. E Noé, ele teve um chamado de Deus para que ele pudesse construir uma arca, porque chegaria um tempo em que iria cair grande chuva. Repara uma coisa, Noé começou a construir uma arca que aos olhos humanos era uma loucura. Noé começou a fazer algo que até então não havia caído nenhuma chuva. Noé começou a construir algo que era completamente contrário a tudo aquilo que aquele povo vivia. Mas Noé, ele recebeu, eu quero que você se ligue nessa noite. Noé recebeu uma palavra, e a palavra que Noé recebeu não permitiu que ele duvidasse, porque ele sabia que aquele que havia dado a palavra era fiel para fazer com que a palavra se cumprisse. Então, quando Noé recebe uma palavra, a situação era completamente contrária àquilo que Noé havia recebido. Mas Noé não olhou para as circunstâncias que ele vivia, Noé não olhou para as pessoas que estavam ao seu redor, Noé não olhou para a sua condição. Noé simplesmente recebeu uma palavra e fez com que a palavra se cumprisse na sua vida. Noé, quando ele começa a construir aquela arca, eu fico imaginando no meio daquela construção as pessoas passando, debochando de Noé, mas Noé não dava atenção para aquilo que falavam. O foco de Noé era somente em cumprir aquilo que Deus havia determinado. E eu quero que essa noite você agarre isso no teu espírito, porque quando Deus te chamou para caminhar com Ele, Ele te chamou para que você possa ter uma vida plena, uma vida em abundância. Nós falamos domingo aqui que vida em abundância não é uma vida com muitas riquezas, é uma vida sem escassez, amém? Então nós entendemos que Deus nos chamou para viver a plenitude da felicidade na terra. E essa plenitude da felicidade, a única pessoa que pode destruir tudo isso é você mesmo. Porque se você hoje entender que a palavra foi liberada sobre você, você agarrar a palavra, independente do que falam ou pensam a teu respeito, mas se você continuar acreditando, como o texto diz, se há esperança, algo que você acredita que vai acontecer mais à frente, se você se agarrar a essa esperança e lutar contra aquilo que aparentemente não ia dar certo, você vai ter êxito em tudo aquilo que você fizer. E tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele tem prazer em fazer com que isso prospere na tua vida. Sabe por quê? Porque a única forma de Deus se materializar na vida de alguém, grava isso no teu coração, é usando um outro alguém para mostrar para quem Ele é. Deus, Ele não vai descer aqui como um ser humano e vai começar a falar contigo. Deus vai usar pessoas para falar contigo aquilo que Ele quer falar. Então, na hora que Deus pega você e Ele faz se materializar a sua palavra na sua vida, o propósito de Deus não é só abençoar você, mas é impactar aqueles que estão do seu lado. Porque a única maneira das pessoas poderem ser impactadas por diante de tudo aquilo que Deus prometeu é usando pessoas na terra. Quer que eu te dê um exemplo claro? Nós estamos aqui hoje, dia 30 de outubro de 2019. Nós só estamos aqui porque nós sabemos que palavras, promessas de Deus se materializaram na vida de outros homens do passado. E por isso nós estamos aqui. Quando nós olhamos para Noé, para Abraão, para Davi, para José, para vários homens e mulheres da Bíblia, nós só estamos aqui porque nós sabemos que esse livro, ele é verdade, e que tudo exatamente aconteceu na vida dos nossos irmãos. E se aconteceu na vida deles, nós temos esperança, assim como Abraão, nós temos esperança que vai também acontecer na nossa vida. Mas o inimigo da nossa alma, sabendo disso, ele tenta nos ludibriar, ele tenta arrancar da nossa mente aquilo que Deus já implantou de antemão. Você está aí? Glória a Deus por isso.
E quando Noé ele é chamado, entenda uma coisa, Noé não começou a fazer a arca quando caiu o primeiro pingo. A diferença de Noé para algumas pessoas que talvez se encontrem aqui nesta noite é só uma. Noé se antecipou ao problema. Deus havia dado uma promessa: Noé, vai chover e vai ser um dilúvio total, vai destruir tudo. E eu vou fazer com que você, Noé, você faça uma arca e coloque toda a sua família dentro da arca. E todos os animais que eu determinar que estarão lá. Você precisa simplesmente obedecer a minha palavra, Noé. Se eu disser isso para outra pessoa, talvez não acredite. Mas eu creio, Noé, que você vai cumprir a minha promessa. Então Noé se antecipou à chuva. Talvez alguns aqui até queiram construir a arca, mas tentam construir a arca no momento em que cai a primeira gota de chuva. E aí quando vem a primeira gota de chuva, deixa eu te dizer uma coisa, é tarde demais tentar construir a arca, porque a chuva vai inundar toda a arca. Você precisa construir a arca antes da chuva chegar até você. Muitas pessoas vão para o Senhor porque estão passando por momentos difíceis. Mas se tivesse se antecipado e tivesse buscado ao Senhor antes, com certeza não passariam por aquilo que estão passando. Você consegue entender? Mas sabe qual é a notícia que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você essa noite? É que independente se você se antecipou, se você chegou atrasado ou se você está no meio do caminho, a notícia que eu tenho para você é uma só: o mesmo Deus que era lá na época de Noé é o mesmo Deus que é nessa época e é o mesmo Deus que vai ser eternamente. E esse Deus, por mais que a chuva possa começar a cair, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: talvez não dê tempo de você construir uma arca, mas Deus vai te abrigar em algum lugar e vai permitir que toda a chuva passe pela tua vida, e essa chuva não vai te destruir. Creia nisso. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. O sobrenatural de Deus, ele só começa quando o teu natural termina. Quando você tenta construir a tua arca do teu jeito, da tua maneira, quando você tenta fazer as coisas da tua forma, Deus vai permitindo que você vá fazendo, porque é da tua forma. Então ele deixa o natural acontecer, e quando o natural termina, aí começa o sobrenatural dele. Porque Deus nunca vai querer ficar disputando com o filho dele, porque ele sabe muito bem que o projeto que ele tem e os sonhos que ele tem são muito maiores do que os nossos sonhos. A Bíblia nos diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, não pensamentos de mal, mas de paz, para vos dar o fim que desejais. O Senhor diz na sua palavra que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. As vontades que ele tem para nós são muito maiores do que as nossas. O desejo que ele tem para você e para mim são muito maiores do que os nossos desejos. O problema é que ele só começa a agir no momento em que nós entendemos que é o momento em que nós temos que parar e chamar ele para dentro do barco para começar a agir. Repara uma coisa: quando Pedro estava lá diante daquela tempestade, Jesus ele entra no barco, ele dá uma ordem e tudo aquilo cessa. Mas tem um outro texto que diz que Jesus estava dormindo dentro do barco e a tempestade estava lá fora. Mas pastor, como que Jesus está dentro do barco e a tempestade está lá fora? É isso mesmo. Tem momentos na nossa vida em que Jesus vai estar fora, e quando ele entra no barco ele cessa a tempestade. Mas tem momentos em que Jesus está dentro do barco e a tempestade chega. Mas por que chega, pastor? Porque existem momentos na nossa vida que nós precisamos estar preparados para passar pela tempestade, e tem momentos na nossa vida que nós temos que estar preparados para escutar o nosso mestre entrar no nosso barco para cessar a tempestade. Tudo tem um tempo determinado por Deus. As coisas que Deus faz são perfeitas.
tudo o que Deus determina nesse livro precisa acontecer. Então o sobrenatural, ele só acontece quando o natural se esgota. Você deve ter conhecido alguém que tenta de todas as formas encontrar Deus. Vai para todas as religiões que conhece. E quando nada mais ela consegue ter esperança, aí o que ela faz? Ela se rende ao Senhor. E aí quando ela se rende ao Senhor, o Senhor não faz nada mais, nada menos do que só se manifestar para ela. Meu filho, minha filha, eu sempre esperei por você, só que você me procurava em lugares que eu nunca estive. Eu não estou dentro de uma igreja evangélica, eu estou dentro de você. Essa igreja só existe porque eu e você estamos aqui. Se nós nos reunirmos agora e sairmos por essas portas, esse prédio não vale nada, porque o que vale aqui dentro é a glória que eu e você carregamos. Amém? O que trouxe vida para esse prédio fui eu e você. Esse prédio só é o que é porque nós estamos aqui dentro dele. As pessoas quando chegam aqui ficam olhando, uau, que igreja bonita. Realmente ela é bonita, porque eu e você entendemos que para o nosso Deus, quando nós vamos para as Escrituras, Deus dá a planta todinha da arca de Noé. Deus diz qual é a madeira que vai ser usada, como ela vai ser feita, o tamanho dela. Quando nós vamos ver o tabernáculo, Deus dá a planta todinha do tabernáculo. Quando nós vamos para o templo, Deus dá a planta toda do templo. Tudo que está na Bíblia, creia nisso, Deus dá a planta completa. E tudo que Deus faz, creia no teu coração, tudo que Deus faz, Deus não faz nada mais ou menos, Deus faz tudo com excelência. Por isso você precisa ser uma pessoa de excelência. Por isso tudo que você vier a fazer, a Bíblia diz que tudo que você vier a fazer, faça com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Faça tudo da melhor forma que você pode fazer, porque você não faz para qualquer pessoa, você faz para Deus. Como assim, pastor? E nos meus negócios? Creia que os teus negócios também é para glorificar o nome de Deus na tua vida. Abraão, Paulo, quando escreve sobre Abraão aqui no capítulo 4 de Romanos, nós vamos entender que Abraão, ele lutou contra a própria esperança. Se Abraão fosse olhar para as coisas naturais, era impossível ele ser pai. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele recebeu uma promessa, e ele guardou a promessa, independente do seu corpo estar adormecido e o ventre de Sara estar velho. Abraão não se preocupou com o tempo em que ele estava vivendo, nem tampouco com a situação que estava ao seu redor. Abraão simplesmente recebeu uma palavra, ele disse, eu creio nessa palavra, ela vai se cumprir. Nós falamos muito na Bíblia sobre lei e sobre graça, amém? Amém? E nós temos o costume de dizer que antes de Jesus era lei e depois de Jesus é graça, amém ou não? Não é? Mas você concorda comigo que quando Deus chama Abraão para caminhar com ele, ele não chama Abraão para caminhar em cima da lei, ele chama Abraão para caminhar em cima da graça? Você crê nisso ou não? Se você não crê, eu vou te provar isso. Quando Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, larga a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, Abraão, simplesmente esqueça quem está do seu lado, se ligue na minha palavra e obedeça os meus mandamentos, que eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Então, Deus quando chama Abraão, ele chama Abraão através da sua graça. Abraão não merecia, mas Deus, através da sua infinita misericórdia, do seu amor, Deus chama Abraão e traz Abraão para caminhar com ele. Deus só dá as leis para Moisés e não para Abraão. Amém? Você ainda está aí? Então nós precisamos entender que lei e graça, elas caminham juntos. Nós vivemos na era da graça, porém existem leis instituídas por Deus, que nós precisamos obedecer essas leis. Eu hoje escuto umas pessoas falar muito de graça, 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 como se você pudesse fazer tudo o que você queira fazer. Não é bem assim. Você tem um limite.
Você vive na era da graça, porém as leis, as ordenanças de Deus foram colocadas sobre você e sobre mim. E essas leis foram colocadas para serem cumpridas. Todas as vezes que você obedece mandamentos e leis instituídas por Deus, a graça recai sobre a tua vida. E quando nós voltamos aqui do texto, em Romanos capítulo 4, Abraão diz que ele esperou contra a própria esperança. Ele acreditou naquilo que poderia acontecer. Ou melhor, ele acreditou não, ele teve certeza daquilo que Deus havia prometido. Uma coisa é você acreditar, a outra coisa é você ter certeza. Eu tenho dito para as pessoas que andam do meu lado neste ministério, que nós precisamos acreditar cada dia mais, nós igreja, precisamos acreditar cada dia mais, que o Deus que nós servimos, é um Deus que pode fazer coisas infinitamente maiores do que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Se você está vivendo um momento maravilhoso com Deus, glória a Deus por isso, mas eu posso te garantir em nome de Jesus, que o teu Deus, ele pode fazer coisas muito maiores do que você está vivendo. Porque o nosso limite, entenda uma coisa, o nosso limite não é o limite de Deus. Quem limita as coisas somos nós. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Você consegue imaginar um Deus que era antes da fundação do mundo e é um Deus que vai ser após o arrebatamento? Você consegue entender esse Deus? Você consegue entender a grandiosidade do eu sou? Certa vez ele se apresenta para Moisés e diz assim: diga que eu sou. Porque eu sou está no presente. Ele estava dizendo o seguinte: eu sou hoje, eu sou amanhã, e eu sou depois da manhã, e eu sou depois da manhã, e eu sou depois da manhã. Eu sou, é presente, ele vai estar presente todos os dias. Ele não disse eu era, diz que eu era. Não, eu sou. Eu não vou ser, eu sou. Eu sou. Se te perguntarem amanhã quem é o teu Deus, fala assim: eu sou. Se te perguntarem daqui a 10 anos, fala assim: eu sou. É presente sempre. Ele sempre vai estar presente na tua vida e na minha. Os momentos difíceis que nós vivemos. Certa vez Jesus, ele passa junto com os discípulos e fala assim: eu vou contar uma parábola para vocês. Ele fala assim: existe uma parábola do semeador. E o semeador, ele começa a explicar dizendo o seguinte: o semeador saiu a semear. E ele lançou as sementes. E uma semente caiu em solo rochoso. E o solo, porque era curto, a semente morreu. O outro caiu diante dos espinhos, e os espinhos o sufocaram, e a semente morreu. E ele vai explicando sobre a semente, sobre o solo. E aí depois no final ele vai e diz o seguinte: e uma semente caiu numa terra boa, e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. E aí os discípulos começam a perguntar para Jesus o que significava aquilo. E Jesus começa a explicar para eles, dizendo para eles o seguinte: olha, na verdade, a semente é a palavra. O solo é o coração de vocês. Existem palavras que estão sendo liberadas nesta noite deste altar, que está caindo em vários tipos de solo. O solo que está preparado para receber essa palavra e guarda essa palavra, e tem um momento que diz o seguinte: o maligno vem e rouba a semente. Se você permitir que o maligno venha roubar a tua semente, você vai receber uma palavra agora, você vai se encher de fé, e daqui a pouco essa palavra vai ser roubada do teu coração, se você permitir. Mas se você entender que você é um solo, uma terra boa, aonde a palavra, a semente está sendo semeada, e você vai guardar essa semente dentro do teu coração, e você vai fazer com que essa semente ela possa germinar dentro de você. Em outras palavras, se você começar a trazer essa palavra para dentro da tua vida, eu queria que prestasse atenção aqui em mim. Se você entender que essa palavra ela começa a germinar dentro do teu coração, essa palavra ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Porque assim diz o Senhor.
Só que olha que coisa incrível. A Bíblia diz que toda semente, quando ela é lançada ao solo, ela tem um tempo determinado para germinar. Amém? Amém ou não? Então tudo que nós colhemos, presta atenção nisso, tudo que nós colhemos normalmente são semeaduras que nós fizemos no passado. Amém? Você ainda está aí? Muitas coisas que você está colhendo nos dias de hoje são sementes que você plantou no passado e que hoje estão germinando na sua vida e que estão permitindo que você venha trazer esses frutos. Pastor, como mudar a minha história de vida? Não é fácil, mas é simples. Passe a partir de hoje semear boas sementes. Porque essas boas sementes, elas não vão dar fruto amanhã. Mas elas daqui a algum tempo, elas vão germinar e vão trazer os frutos das sementes que estão sendo lançadas hoje na terra. Não importa como você chegou na presença do Senhor. Agora o que importa é como você vai se comportar diante dele. Uma coisa é quando você chega, a outra coisa é como você se comporta. Trouxeram uma mulher diante de Jesus. Os fariseus trouxeram uma mulher e falaram assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Presta atenção nisso. Essa mulher foi pega em adultério. E Jesus está escrevendo. Está abaixado escrevendo. A lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada, ela precisa morrer, porque ela foi pega em adultério. Mas a pergunta que eu te faço é: se essa mulher foi pega em adultério, tinha alguém com ela no momento do adultério, amém? Amém ou não? Se ela foi pega em adultério, tinha alguém tendo relação com ela naquele momento. E por que não trouxeram a pessoa que estava com ela diante de Jesus? Jesus olha para aqueles homens e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que aqueles homens foram saindo um a um e foram lançando a pedra fora. Eu já falei aqui e vou repetir. Jesus poderia pegar uma pedra e tacar naquela mulher? Sim ou não? Fala alto, sim ou não? Sim, Jesus não tinha pecado. Ele disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Por que ele não tacou a pedra? Porque Jesus entendeu naquele momento que não era a justiça humana que deveria ser imputada sobre a vida daquela mulher. Não importava para Jesus como aquela mulher chegou, mas como ela estava se comportando diante daquela situação em que ela se encontrava. Você não vê em momento nenhum aquela mulher dizendo para ele: Senhor, eu não fui pega em adultério, é mentira dele. Não, aquela mulher ficou calada. Ela assumiu aquilo que estavam colocando de julgo sobre ela. Mas ela, através da sua decisão de ficar calada, Jesus encontrou sinceridade no coração daquela mulher. E ele olhou para ela e disse assim: filha, vai e não peques mais. Porque o que importa para Jesus não é como você chega, mas é como você se comporta. A maneira como você se comporta diante das coisas é que vai determinar a decisão que Jesus vai tomar para a tua vida. Por isso, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Você pode perceber que quando você pega uma pessoa que serviu as trevas durante muito tempo, quando essa pessoa ela se converte, essa pessoa ela é tão fervorosa na fé, e eu te pergunto, por quê? Porque ela conheceu o lado negro da vida, e quando ela vem para a luz, a decisão de vir para a luz clareia o seu entendimento de uma forma tão grande que ela passa a enxergar coisas que muitas pessoas que estão há 20, 30 anos no Evangelho não enxergam.
Não importa o tempo que ela ficou longe, o que importa é a maneira como ela vai se comportar. E quando essas pessoas chegam e elas são intensas na sua entrega, o Espírito de Deus se manifesta para essas pessoas de uma forma tão clara. E alguns irmãos na igreja falam assim: mas por que o irmão chegou ontem na igreja e já fala em línguas e eu estou há 10 anos e não falo? Se fôssemos falar de tempo, Matusalém talvez fosse um dos homens mais ungidos da Bíblia. Deus, ele nunca olhou para o fator tempo. Deus sempre olhou para o fator coração. Por isso Davi foi quem foi. Por isso quando Deus olhava para Davi, Deus não enxergava um rei, Deus não enxergava um pastorzinho de ovelhas, Deus enxergava um homem com um coração igual dele. Deus olhava para a terra e Deus via exatamente um homem que pensava e se expressava da forma que Deus gostaria que fosse feito. Davi pecou, amém? Davi errou como você e como eu. Davi, ele fez coisas horrorosas. Até colocar um homem na frente de uma batalha para ser morto, ele fez. Davi foi um homicida. Mas Davi, ele não tirou nunca do coração dele o desejo de conhecer mais e mais esse Deus tão grandioso que ele tanto ouvia falar. Davi, ele não se preocupava com aquilo que as pessoas falavam a seu respeito, nem tampouco aquilo que pensavam dele. A única preocupação de Davi era ter uma vida intensa com Deus. Por isso, quando Deus se manifesta para você, já viu quando a gente faz o apelo aqui na igreja? Eu daqui de cima eu vejo claramente algumas pessoas doidas para vir à frente, mas elas não vêm, sabe por quê? Porque elas se preocupam com aquilo que vão pensar delas, e aí elas não recebem aquilo que Deus tem de melhor para elas, porque elas estão muito mais preocupadas de perceber, daquilo que pensam a respeito dela, do que propriamente aquilo que Deus quer a respeito dela. Você ainda está aí? Quando Deus te chama, Ele te chama para uma vida intensa. Todos os homens da Bíblia, quando você lê, você vai ver que todos os homens que foram bem-sucedidos na Bíblia foram intensos com Deus. José, ele vai para dentro de uma prisão. Ele foi vendido, foi colocado dentro de um buraco. Seus irmãos venderam José. José vai para a casa de Potifar. Ele começa a trabalhar, a prosperar. A Bíblia diz que nem Potifar sabia o que ele tinha, só sabia o que estava diante da sua mesa. Não tinha noção nenhuma do que tinha, José que administrava tudo. E eu te pergunto, José não podia pensar? Já que eu administro toda a casa de Potifar, eu sei muito mais do que ele, o que ele tem, só me resta agora a mulher de Potifar. José podia pensar assim ou não? Sinceramente, podia pensar assim ou não? Porque você concorda comigo? Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia eu fico pensando em algumas coisas. Se José, ele tinha todo o domínio sobre a casa de Potifar, eu fico imaginando o respeito que os funcionários tinham por José. José era um homem muito respeitado. Abaixo de Potifar ninguém mandava mais ali naquela região do que José. Então José, acima dele só tinha Potifar. Será que José poderia ter criado uma rebelião para tentar acabar com a vida de Potifar e assumir aquele lugar que nunca foi dele? Poderia ou não? Poderia. Afinal de contas, as pessoas se rendiam a José, as pessoas respeitavam José. E por que José, ele não criou essa rebelião para tomar algo que não era dele? Porque José sabia que para ele pouco importava se ele estava na posição de Potifar ou na posição de José. O que importava para ele é quem ele era diante de Deus. Então, quando José olhava para Deus, ele não via simplesmente um homem que estava ali servindo um outro homem. Ele olhava para Deus entendendo que ele era um servo que estava obedecendo às ordens de um Deus todo-poderoso que ordenava que ele fizesse exatamente o que Deus estava ordenando. Então, quando José, ele chega ali diante de toda aquela situação, a esposa de Potifar vem ali e tenta seduzir José. José fala assim: não, eu não posso te tocar. Você é esposa do meu Senhor com letra minúscula. Eu não posso tocar em você.
Eu tenho tudo aqui diante de mim. O meu Senhor deixou que eu tivesse condições de usufruir de tudo isso. Em outras palavras, nos dias de hoje, eu imagino José falando: eu posso andar na Ferrari do meu patrão, eu posso tomar banho na piscina dele, eu posso cuidar dos cavalos dele e passear, eu posso ir para a casa de praia, eu posso andar no jatinho do meu patrão, mas se tem uma coisa que eu não posso, é tocar na esposa dele. E eu preciso que você nessa noite comigo entenda algo muito profético nessa passagem. Quando fala de mulher, fala da igreja. José, em outras palavras, José entendeu que ele poderia tocar em tudo, mas ele não poderia tocar naquilo que era mais precioso para o homem, que era a sua mulher. Por isso é o sentimento que Cristo tem de mim e de você. O diabo pode tocar em tudo. Lembra quando o diabo ele chega diante do Senhor e fala com Jó? Ele fala assim: eu posso tocar? Deus fala assim: você pode tocar em tudo. Tudo você pode tocar, mas não toca na minha noiva. Não toca naquilo que é importante para mim. Você pode tocar em tudo que você quiser, mas não toca na minha noiva. Então, quando José ele está diante de Potifar, ele sabia que ele podia tocar em tudo, mas ele não podia tocar em algo que era precioso para Potifar. Era a sua mulher. E quando um homem tocava na mulher de outro homem, a dignidade desse homem, que é o seu marido, era literalmente tocada. Então José entendeu que se ele tocasse na mulher de Potifar, na verdade ele estava tocando, preste atenção aqui em mim, por favor, não perde isso, em nome de Jesus. José entendeu que se ele toca na mulher de Potifar, ele estava na verdade tocando diretamente na vida de Potifar. Então quando o inimigo da nossa alma, creia nisso, quando você está debaixo de um propósito divino, quando o inimigo da nossa alma, ele tenta nos tocar, ele na verdade não está tocando em mim, está tocando em você, ele está tocando no próprio Deus. Eu já falei uma vez aqui, eu não sei você, mas se um dia algum de vocês, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça, mas se talvez derem um tapa no meu rosto, provavelmente eu não vou fazer nada com nenhum de vocês. Mas talvez se algum de vocês tocar nos meus filhos, eu não sei qual será a minha reação. Sabe por quê? Porque quando você toca nos nossos, automaticamente você está tocando em nós. Se você tocar na minha esposa, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Porque ela foi a pessoa que o meu Senhor escolheu para estar do meu lado. Em outras palavras, ela é uma continuação de mim. Quando você toca nela, você toca diretamente em mim. Mas pastor, você não acabou de dizer que se tocar em você, provavelmente você não vai fazer nada? Exatamente. Mas aí que está, existem coisas que Deus permitiu na terra que sejam tocadas, e existem outras coisas que não podem ser tocadas. Nós não podemos tocar em coisas que são divinas. Por isso a Bíblia nos condena, falando sobre o adultério. Quando você toca em alguém que não é teu, você está tocando em algo que não te pertence. E você está dando uma brecha para que você possa ser tocado também por aquele que permitiu que você tocasse naquilo que você não deveria. Você está aí? Você está me entendendo? Então, vocês estão muito sérios. Amém? Oh, meu pastorzão, paz. É você mesmo, pastor Cícero, querido. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O pastor, fica de pé, por favor, pastor. Pastor e sua esposa. Sua esposa, né? Ficou lá? Pastor Cícero, para quem não conhece, é um pastor querido. Pastor Cícero cuida de uma igreja ali na Asa Branca. E o pastor Cícero, eu nem conhecia o pastor Cícero. E nós começamos a ajudar. Pode sentar, pastor. Nós começamos a ajudar o pastor. E um dia os irmãos chegaram e falaram assim: pastor, você não vai acreditar. Eu falei: o que foi? Você acredita que na igreja do pastor Cícero tem uma foto sua e da pastora Márcia, e ele ora por vocês todos os dias? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você é um grande homem de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra muito grande naquele lugar. Louvo a Deus pela vida do Pablo, pela vida do Cláudio e das pessoas que estão ajudando o senhor lá. Tá? É um prazer grande receber o senhor aqui. Essa casa é sua.
Estamos aqui para lhe servir, tá bem? Deus abençoe. Eu louvo a Deus porque existem muitos homens de Deus aí espalhados pela terra. Existem muitos, mas muitos grandes homens de Deus espalhados pela terra. Existem homens que não são conhecidos. Uma vez eu dei uma palavra aqui falando o seguinte: os queridinhos de Deus. Eu acredito muito que existem pessoas que não têm Instagram. Eu falei domingo sobre isso. Pessoas que não são reconhecidas nas redes sociais, mas quando bota o joelho no chão e clama, o Pai na hora desce e escuta o clamor. Sabe por quê que escuta? Porque Deus, ele não olha como o homem olha. O homem fica olhando quantos seguidores o irmão tem no Instagram. Para Deus, ele nem sabe o que é isso. Deus, ele está preocupado com aqueles que dobram o joelho nas madrugadas e falam: papai, eu estou aqui de novo. Pai, eu estou aqui para te ouvir. Eu acredito muito nos queridinhos de Deus. E Deus não tem preferência, Deus tem íntimos. Todo aquele que tem intimidade com Deus é queridinho de Deus. Todo aquele que entende que precisa ter uma vida de oração é queridinho de Deus. Todo aquele que vem para a casa do Senhor, escuta uma mensagem e vai embora, Deus continua amando, mas Deus não consegue se relacionar com ele como se relaciona com aqueles que são íntimos. Existem segredos que só são contados para os íntimos. Quando você tem uma pessoa muito íntima e você tem algo muito sério, você só conta para quem é íntimo, porque você sabe que esse íntimo que é teu não vai contar para ninguém, porque você acredita nele, porque ele tem uma relação contigo. Assim é o nosso Deus. Deus tem segredos, mas segredos maravilhosos para revelar. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele quer revelar para os filhos. Mas ele só pode entregar quem chega ali e fala assim: papai, eu estou aqui, fala comigo. Fala comigo, pai, eu estou aqui, só fala no meu ouvido só. E ele começa a entregar o rolo todinho. A Bíblia nos conta uma história de um homem, eu estou fechando já, chamado Jeremias. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 1, versículo 6, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Eu já te constituí. E detalhe, Jeremias, fica tranquilo, não se preocupa, que as palavras, quem vai colocar na tua boca sou eu. Aí Jeremias fala assim: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Não digas não passa de uma criança, que aonde tu fores eu estarei contigo. Aquilo que parece ser imaturo para os homens, é maturidade para Deus. Aquilo que parece que não vai acontecer, Deus fala assim: é esse que eu quero usar. São os vasos improváveis. Os vasos improváveis são os vasos que mais Deus usa. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Bota aqui. E eu estou fechando. 1 Coríntios 1, 27. Preste atenção nisso. Deus é lindo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus pega as coisas que não são e envergonha aqueles que acham que são. Ele pega os fracos e ele transforma em forte. Davi era um garotinho pequenininho. Golias era um gigante, quase 3 metros de altura. Davi foi guerrear com ele, sem armadura, sem nada, só com uma funda com 5 pedrinhas. Golias veio com espada, com capacete, estava com tudo. Sabe o que Deus estava mostrando? Eu não vejo como o homem vê. Eu faço do meu jeito para envergonhar aqueles que acham que são. E o que me deixa mais impactado é que quando Davi, ele lança a pedra em Golias, a Bíblia diz que a pedra ela fica cravada na testa de Golias. E eu te pergunto, se alguém taca uma pedra na minha testa, a probabilidade é eu cair para trás, amém? Amém ou não? A Bíblia diz que Golias, ele caiu para frente. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus coloca os nossos adversários diante dos nossos pés,
envergonhe os nossos adversários para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Glória a Deus. Uma pedrada daqui para lá tinha que bater na cabeça de Golias e cair para trás. Mas Deus diz o seguinte: enquanto as pessoas acham que vai para trás, eu vou mostrar que vai para frente. Porque não é do jeito que eles acham que é do meu jeito. Eu faço do jeito que eu quero. Eu envergonho as pessoas do jeito que eu quero. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, é o que está escrito nesse livro, ele se levanta só com um propósito: se levanta para cair. Deus só permite que ele se levante para poder derrubar ele de novo. E ele se levanta de novo, e ele cai de novo. E ele se levanta de novo, e ele cai de novo. E eu te pergunto, por quê? Porque Deus faz questão que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida. As pessoas, quando olham para você, eles precisam dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem e uma mulher de Deus que carregam dentro dele algo que esse mundo não tem. Esse mundo não tem nada para oferecer para você nem para mim. Eu hoje saía de lá do hospital com o Adriano, e ele é testemunha do que eu falei. Eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, eu vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Se eu não tivesse uma família, se eu não tivesse um ministério, eu tinha pedido a Deus para partir dessa terra, porque esse mundo não tem nada para oferecer. Por isso, quando Paulo ele começa a escrever dizendo que ele estava esperando ansiosamente estar com o Senhor na glória, eu hoje entendo 100% o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo o seguinte: essa vida de nada aproveita. Eu já passei fome, eu já tive coisas em abundância, eu já passei por tudo que um homem pode viver na terra, e eu pude perceber uma única coisa: a única coisa que eu tenho de esperança no meu coração é que um dia eu vou estar com Ele na glória. Paulo não se preocupava com o mundo que ele vivia, Paulo se preocupava com aquilo que estava por vir. Você já está aí? Viva uma vida intensa com Deus na terra. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Seja uma pessoa que tem princípio, carrega princípios dentro de você. Seja uma pessoa leve. Ah, não pode ir para a praia que é pecado. Aonde que a Bíblia diz que é pecado? Aonde? A minha Bíblia diz que Ele que criou os céus e a terra. A minha Bíblia diz, como a tua, que a praia foi criada por Ele. E diz a Bíblia que Ele fez tudo para os seus filhos. Por que não pode? Tudo me é lícito, porém nem tudo me... Eu posso todas as coisas, desde que essas coisas não tirem o propósito de Deus dentro de mim. Vou fazer alguma coisa, isso escandaliza o nome do Senhor? Escandaliza, então não vou fazer. Você é crente, te chamam para uma festa, mas chega lá, tem uma cervejinha, mas é só um copinho. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: você sabe quem está do seu lado? Não. E aí eu te pergunto, se você sabe que vai escandalizar o teu irmão, não faça. Não faça. Já me perguntaram várias vezes: pastor, pode tatuagem? Pode tatuagem? Eu te pergunto nesta noite: o que a tatuagem vai mudar na tua vida? Se você fizer uma tatuagem daqui até aqui, você vai ficar mais bonito? Talvez sim, talvez não, depende do gosto. Mas eu te pergunto, isso vai trazer alguma edificação para a tua vida, para a vida do teu irmão? Não, então não faça. Simples. Vai edificar? Vai, faz. Vai trazer edificação? Não, então não faça. Para que você vai ser pedra de tropeço? Não, porque lá em Levítico está dizendo que não tem que marcar o corpo. Levítico fala completamente diferente disso. Fala dos rituais que aquele povo fazia, com os deuses que eles serviam, se cortavam todo, não tem nada a ver com tatuagem. Mas as pessoas, eles querem arrumar um porquê na Bíblia. Eles querem arrumar um porquê. Eles querem, na verdade, chegar para o pastor, para que o pastor diga: não, meu irmão, não tem problema nenhum, pode fazer tatuagem. Sabe quando você vai escutar isso aqui? Nunca. Amém? Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Amém? O que eu preciso que você entenda é o seguinte: tudo me é lícito, porém nem tudo me... Uau!
Se nem tudo me convém, para que eu vou querer fazer tudo? E eu quero encerrar a minha mensagem para te dizer uma última coisa. Deus tem queimado o meu coração com essa palavra chamada ser relevante. Todos os dias eu acordo e durmo com essa palavra no meu coração, ser relevante. E ser relevante é diferente de ser reconhecido. Ser relevante é você estar lá na Asa Branca, pastor, e fazer o trabalho que você faz lá. Isso é ser relevante. Muitas pessoas aqui não te conhecem, talvez quase a grande maioria, mas você é relevante lá. Ser relevante é você fazer com muita propriedade aquilo que Deus te chamou para fazer.